Olá, seja bem-vindo ao canal da Amave, do Grupo Amave. Hoje vou falar sobre depressão dentro da perspectiva filosófica. Mas antes, permita-me fazer aqui um registro de pedido de desculpas. Eu, infelizmente, tive uma dificuldade pessoal e não me possibilitou gravar o vídeo e lançar na sexta-feira às 20 horas, como está combinado, está divulgado no nosso canal do YouTube e nos demais canais sociais de divulgação do nosso trabalho. Então, eu peço aqui registro aqui minhas desculpas, me pedi de desculpas, falei com a equipe toda e achei no direito, na obrigação de falar com vocês e registrar o pedido de desculpas. Bem, a depressão, ela tem 4 causas básicas, né? Geralmente pode ser como fonte originária do problema. Quais são elas? Pode ser uma causa genética, vindo de uma alteração cerebral, uma mudança na, na perspectiva do fluxo funcional dos neurotransmissores ou da própria estrutura do funcionamento cerebral, que pode afetar o sujeito que vem apresentar esse problema psíquico-emocional. A outra causa é a causa biológica, que pode ser o elemento fonte, né, para que o sujeito venha desenvolver esse problema emocional. Essa perspectiva biológica, ela é induzida. Como assim? Ela não é genética, mas é induzida por um elemento, por exemplo, um consumo de álcool, que ele age como um depressivo e, portanto, pode estar afetando o funcionamento biológico que antes era normal no sujeito e pode vir fazer com que essa alteração biológica seja um elemento causador da depressão. A terceira causa é a causa psicológica, que pode ser relacionada à questão do histórico do indivíduo. No decorrer da vida dessa pessoa pode ter acontecido algum evento, algum trauma, que pode estar afetando a vida psíquica desse sujeito. Mas, geralmente, a perspectiva psicológica é um trauma infantil, na infância. Aconteceu algum problema na infância e que não foi resolvido, ou em outra fase da vida, que pode estar, que não foi resolvido, que não foi tratado, que não foi acompanhado, e que está afetando a vida psíquica desse sujeito. E, infelizmente, pode ser a causa ou gatilho para o surgimento da depressão. A quarta é uma questão social. A questão social, geralmente, ela está mais numa vida contemporânea do sujeito. Pode ser algo que aconteceu recentemente, como, por exemplo, o rompimento de um relacionamento, morte de uma pessoa da família, perda do emprego, mudança repentina do território, a pessoa viaja e não se adapta no local, não é bem recebido, questão de mudança de trabalho, a questão do tratamento no ambiente de trabalho, um tratamento hostil. Então, são causas contemporâneas que estão ocorrendo na vida da pessoa. Então, pode estar gerando a depressão. Então, são as 4 causas da depressão. Como for o título desse vídeo, é as 4 faces. Eu faço um trocadilho para referenciar essa perspectiva das 4 causas básicas. Bem, dito isso, passemos à perspectiva, uma análise filosófica do problema na contemporaneidade. A depressão, ela tem uma perspectiva hoje vista como a doença do século XXI. Para melhor abordar esse tema dentro desse vídeo, eu usarei aqui como referência básica o livro do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, intitulado A Sociedade do Cansaço. Ele aborda essa perspectiva da depressão. Bem, o filósofo Byung-Chul Han, ele diz que a sociedade do século XXI ela está movida pelo um novo paradigma, que é o paradigma do desempenho, que é o contrário do paradigma do século XX, que era um paradigma voltado para a perspectiva do dever. A sociedade do século XX era movida pela questão da obediência, um regramento em que o sujeito considerado normal e o anormal era dividido por muros sociais, e que gerava nessa sociedade geralmente as consequências desses regramentos, dessas negações desses sujeitos, na vida desses sujeitos, promovia o surgimento de loucos e delinquentes. Já na sociedade contemporânea, o que
essa perspectiva do desempenho, do paradigma do desempenho, que vale? Não é mais a negação, mas sim a afirmação, uma liberdade, uma positivação da sua capacidade de sujeito ativo, ou seja, um sujeito de desempenho, com projeções, movido pela questão do ideal de liberdade que existe, que já não é mais uma ideia que está distante, mas é uma ideia que está presente agora no sujeito, ou seja, há uma condição que foi estabelecida no rompimento do paradigma do dever, que era do século XX. Hoje, o sujeito do século XXI conquistou essa liberdade, a liberdade de fazer, de poder, potencializado no próprio sujeito. Não é um poder estabelecido pelo sistema, é um poder estabelecido imanentemente no próprio indivíduo. E ele, movido pela perspectiva da ideia de que ele é capaz, que ele é poderoso, que ele tem condições, que ele é um sujeito ativo, um sujeito que tem uma dinâmica diferente, em que as relações de obediência e da não capacidade não existe mais. Todos nós, no século XXI, somos capazes, somos proativos, somos produtivos. Então, essa ideia de que o sujeito do século XXI pode, ele tem condições, então ele cria nele essas expectativas. E sempre vem a ideia de sucesso, de conquista. E não realização dessas expectativas gera o quê? Frustrações, dores, angústias, ansiedade. E do fracasso, o que surge? Surge no sujeito, o problema básico que vai surgir são problemas neuronais, que são o quê? Depressivos, né? E pessoas na perspectiva de uma circunstância, de uma leitura social de fracassados. Então, ele apresenta essa análise da perspectiva do século XXI, em que o sujeito está movido pelo individualismo, por uma vivência em que há um vazio das relações sociais entre as pessoas, há um distanciamento entre o eu e o outro. E esse distanciamento, em razão dessa perspectiva, desse jogo de força, desse jogo de disputa, em que cada um está querendo conquistar seu espaço, conquistar seus projetos, e havendo esse distanciamento, gera essa questão desse vazio, certo? Então, a perspectiva do sujeito do século XXI é um sujeito que está cansado, que está num vazio social, repleto de si mesmo. Isso gera frustrações, dores, angústias. A perspectiva do Byung-Chul Han, relacionando a sociedade do século XXI, está relacionado à dinâmica da face da perspectiva social. Muito embora tenha essa relação do jogo entre o funcionamento biológico e psicológico do indivíduo, mas há sempre uma leitura que tende uma leitura da dinâmica social, né, das relações do sujeito com as suas atividades. Quero deixar claro, não é que o sujeito do século XXI que seja ruim essa projeção, né, que ele consiga planejar, que ele consiga que ele é capaz de sonhar, de buscar seus objetivos, mas ele tem que ter a ideia que nem sempre esses objetivos vão ser conquistados dentro do tempo que ele planejou. Nem todos os objetivos vão ser conquistados por ele e, portanto, existe a condição, certo, de não fracasso, mas sim de não conquistar uma determinadas metas, mas ele pode conquistar inúmeras outras, certo? Então ele tem que olhar a questão positiva desse processo do lançar-se na vida. Então todos estamos lançados na vida, então quem vive está sujeito a passar por decepções, por tristezas, e essas tristezas elas têm que ser lidas. Tem um livro muito bom chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de Jane Brown, que ela fala sobre essa perspectiva em que temos que perceber que existe essa condição na nossa vida e que nós temos que ver a nossa vulnerabilidade enquanto ser humano. Nem sempre a gente vai estar no topo das coisas. Não tenha vergonha de buscar um profissional de saúde mental, pois não é só o corpo que precisa de cuidados, a mente também. Então fica o recado, se você está apresentando algum quadro de tristeza profunda, mudança de humor, transtorno do sono, algo que está desequilibrando o seu funcionamento normal, pode ser que você possa estar com algum trauma, alguma dificuldade psicológica e pode ser algo relacionado com um quadro depressivo. Então busque ajuda a um profissional de saúde
E não tenha vergonha, pois cuidar da sua saúde mental é algo fundamental e um compromisso pessoal de cada um. Caso tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like, faça seus comentários, sugestões, críticas, elogios. Nos vemos na próxima oportunidade. Um grande abraço.